Você já sabe que o português tem várias palavras de origem indígena. A gente usa constantemente e nem se dá conta disso. Nessa apresentação, a gente vai falar um pouco da influência das línguas indígenas no português do Brasil. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que este trabalho é fruto da disciplina de História da Língua Portuguesa do curso de Letras da Universidade de Brasília, a UNB. O nosso objeto de estudo é a influência das línguas indígenas sul-americanas no português do Brasil. Quando a gente fala das línguas indígenas, muita gente lembra do Tupi-Guarani, mas essa é uma família linguística, isso não é uma língua. Tupi-Guarani vem da junção das palavras Tupinambá, que a gente abrevia para Tupi, com a outra língua chamada Guarani. São duas línguas distintas que juntas formam uma família. Uma família linguística é um grupo de línguas que tem uma origem comum. Por exemplo, o português faz parte das línguas românicas, as línguas que vêm do latim, e todas essas línguas, que nem o castelhano, o italiano, o francês, elas vêm de uma família chamada indo-europeia. As línguas estão em constante contato e transformação. E o nosso português também está, desde 1500, quando entrou em contato com as línguas indígenas sul-americanas e com as línguas africanas, com centenas de outras línguas. Os nossos objetivos da pesquisa são divulgar a origem plural do português brasileiro, como estamos falando, e despertar consciência social para a importância dos povos originários, isto é, os povos indígenas, e da diversidade linguística e cultural do Brasil. Como nós veremos, no Brasil nós temos centenas de línguas indígenas, embora a gente costume pensar que só existe o português aqui em nosso território. O método que a gente usou para concluir esse trabalho foi o comparativo descritivo. A gente seguiu o seguinte percurso. Primeiro, um levantamento bibliográfico, isso é, uma pesquisa nas obras em que a gente ia trabalhar. Depois a gente fez uma seleção dos temas recorrentes nessas obras e também dos menos polêmicos. Porque acontece o seguinte, embora muita gente saiba que o português foi influenciado pelas línguas indígenas, há algumas controvérsias sobre quais áreas tiveram mais influência e quais tiveram menos. Neste trabalho a gente vai apresentar para vocês só as áreas que é certeza que teve influência e que Na sequência a gente pesquisou esses tópicos escolhidos, esses tópicos mais recorrentes naquelas obras que a gente já pré-selecionou, produzimos um artigo, revisamos em conjunto e depois montamos essa apresentação para vocês. Os portugueses chegaram no Brasil pelo litoral. Na costa do Brasil, os índios, os indígenas que habitavam toda a região litorânea, eram os povos Tupinambá, que também falam a língua Tupinambá. Essa era a língua mais falada no litoral brasileiro, na chegada dos europeus, e isso para estabelecer o contato, trocas comerciais e também para dominar os indígenas, os europeus, os portugueses, se preocuparam em aprender essa língua. Só que vejam, esse aprendizado não foi unilateral. Os indígenas também passaram a aprender o nosso português. Essas trocas entre portugueses e entre indígenas duraram séculos. Mais ou menos de 1500 a 1750 havia uma troca constante. Com isso, aconteceu que se criou uma nova língua, uma língua de contato, chamada língua geral, que misturava elementos indígenas e elementos portugueses. Esses contatos intensos duraram mais de 2 séculos, ou seja, as influências entre os povos, entre as línguas e as culturas foram recíprocas e foram intensas. Nessa apresentação, portanto, a gente vai falar das contribuições indígenas na formação do português do Brasil, incluindo as línguas gerais mais faladas no território nacional, e, o que pouca gente sabe, a proibição dessas línguas no século XVIII pelo Marquês de Pombal. Elas foram proibidas de ser faladas. Na sequência, a gente vai falar de nomes de origem indígena. Por exemplo, a influência das línguas indígenas no vocabulário atual, como nos topônimos, isto é, os nomes dos lugares, e nos antropônimos, os nomes das pessoas. E a gente também vai falar de alguns morfemas usados com frequência pelos falantes, sem que eles saibam que são indígenas. E é importante lembrar, antes de passar para o início da apresentação, uma democracia não se faz apenas com leis, mas com respeito, reconhecimento
e a inserção efetiva de todos na sociedade. O nosso trabalho, desde a pesquisa, incluindo o artigo, e essa divulgação, é uma forma de contribuir para a luta das minorias, neste caso as minorias indígenas, e manifestar o nosso desejo de um dia vê-los sendo tratados como cidadãos de fato. As línguas humanas apresentam, de maneira similar, as manifestações da capacidade de comunicação pela linguagem. E ainda que sejam constituídas a partir de princípios e propriedades comuns, as línguas estão sujeitas a um grande número de fatores de instabilidade e variação. Fatores estes que determinam nelas forte tendência a uma constante alteração, evidenciando que a mudança é consequência da necessidade de adaptação dos indivíduos de uma comunidade, que busca estabelecer uma comunicação fácil e efetiva entre eles. Dessa forma, percebemos que é possível que aspectos externos à língua motivem mudanças linguísticas, seja quando um povo se separa, seja quando se encontra, criando condições para a diversificação linguística de uma língua original. No que corresponde a fatores internos à língua, há uma lógica que impede a ocorrência de certos equívocos na linguagem. Posto isso, identificamos que também há fatores internos à língua que condicionam a variação, ou seja, a variação, apesar de influenciada por fatores externos, é regrada por uma gramática interior da língua, e sem dúvida alguma, entendemos que o português do Brasil foi moldado por ambos os fatores em sua formação. A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir da exploração, do povoamento, do extermínio e da conquista em cima dos povos indígenas que habitavam o país. No início do século XVI, os primeiros colonos lusitanos que vieram para o Brasil tiveram contato com as comunidades indígenas que habitavam a costa. À vista disso, expõe-se como grande parâmetro histórico para a descrição das mudanças linguísticas que consumaram o português do Brasil, o contato dos povos lusitanos com os povos que falavam outras línguas, neste caso, os índios e os africanos trazidos para o Brasil escravizados, que ostentavam consigo cerca de 200 outras línguas. O contato inicial ocorreu entre lusitanos e comunidades indígenas que habitavam a costa. Comunidades essas que nomearam de Tupinambá, em razão de falarem línguas parecidas, do tronco tupi. Esses povos eram capazes de se comunicar entre si, utilizando a língua tupinambá, ou tupi antigo. Aprender o tupinambá foi essencial também para colonizadores, já que a língua foi utilizada como instrumento de comunicação por portugueses e franceses, que tinham como objetivos se instalar na costa brasileira e também incluir a força do trabalho indígena na extração do pau-brasil e, posteriormente, no cultivo de tabaco, algodão e até cana-de-açúcar. No entanto, quando se tratava da comunicação entre os colonizadores e outros povos indígenas que não falavam a língua tupinambá, era necessária a assistência de intérpretes indígenas. No território brasileiro, são faladas por volta de 200 línguas, das quais 190 são indígenas, e as restantes são idiomas de minoria de procedência europeia e asiática. Essa diversidade de línguas indígenas se divide atualmente em dois grandes troncos: o tronco tupi, composto por 10 famílias, e o tronco macro-G, composto por 9, como pode ser observado nas imagens abaixo. Estima-se que, em decorrência do encontro entre povos indígenas e europeus, ocorreu a perda de aproximadamente 1.000 línguas, o que equivale a 85% das línguas existentes no território brasileiro no século XVI. Desde o início da colonização, os povos indígenas vivenciaram o impacto aniquilador da transferência da cultura ocidental cristã para o Brasil, a qual ocasionou no genocídio de povos indígenas. O Brasil, atualmente, é considerado o terceiro país com o maior índice de línguas indígenas ameaçadas.
de acordo com o Atlas Mundial das Línguas, elaborado pela Organização das Nações Unidas. E a partir do que foi mostrado na última versão do mapa da Unesco, publicado em 2018, podemos ver que 12 das 190 línguas indígenas no Brasil são consideradas extintas, como, por exemplo, a língua Chipaia, após o registro de falecimento de sua última falante, no município de Altamira, no estado do Pará. Resultado das relações entre portugueses e indígenas no Brasil, foram desenvolvidas as línguas gerais, línguas indígenas faladas principalmente por mestiços de homens europeus e mulheres índias. Em seu processo de constituição, pode ter acontecido uma sequência de fatos que, em certo momento, resultaram em um número de bilíngues, sejam europeus que aprenderam a língua indígena ou índios que, além da língua materna ser a indígena, ainda aprenderam a língua portuguesa. Essas fases podem ter sido resultadas em diversas línguas gerais, a maioria com pouca durabilidade e até mesmo não sendo documentadas antes de desaparecerem. Porém, duas tiveram um maior destaque, consequentemente, uma maior difusão e importância históricas maiores. Estas são a língua geral paulista e a língua geral amazônica. Constituindo-se no século XVI, a primeira teve como base a língua indígena Tupi de São Vicente e do Alto do Rio Tietê, uma língua tupi-guarani um pouco diferenciada dos tupinambás, usada muito pelos mamelucos paulistas, e também a língua que penetrou no interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná. Em 1867, foi publicado por Von Matheus o Dicionário de Verbos, que se baseia em um manuscrito não datado e de autor desconhecido, possivelmente de meados do século XVIII. É o principal documento conhecido para estudo da língua geral paulista. Na metade do mesmo século, a língua geral paulista foi perdendo terreno para os portugueses e seus últimos falantes devem ter morrido no início do século XX. Já a segunda língua geral, a língua amazônica, e também conhecida como língua Nhangatu, foi resultado de uma situação análoga desenvolvida a partir da primeira metade do século XVIII, com a colonização portuguesa nos estados do Pará e Maranhão. Originada do Tupinambá, foi a língua dominante na entrada portuguesa na Amazônia, tornando-se diversas partes de língua franca das relações entre os brancos e os índios de várias línguas diferentes. A exploração do ouro e do diamante fez do Brasil uma grande fonte de riquezas para Portugal. Para tomar as rédeas de sua colônia e garantir a obediência ao rei, a coroa adotou uma série de medidas radicais. Expulsou os jesuítas em 1759, acabando com o controle que a igreja tinha sobre os índios. Proibiu o uso das línguas gerais e impôs o português como língua oficial. Mas com as línguas naturais não obedecem aos decretos, o Nhangatu, como vimos, conseguiu sobreviver em vários locais, tanto da Amazônia, apesar da proibição, e sendo falado até hoje por cerca de 8.000 brasileiros. Elaborado por Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, o diretório teve como objetivo principal a integração da sociedade indígena à sociedade colonial lusitana. Por meio de reformas, tem como um dos propósitos a extinção integral da distinção entre índios e brancos, idealizando uma realidade na qual não haveria maneiras de diferenciá-los, seja por aspectos comportamentais, por meio de uma série de mecanismos de homogeneização cultural, seja por aspectos físicos, através da miscigenação biológica, com incentivo à realização de casamentos entre brancos e índios, os denominados casamentos mistos. No que se refere à língua portuguesa, houve a determinação do uso obrigatório da língua, instituindo-a como única língua, proibindo, neste caso, o uso de qualquer língua que não fosse o português, como, por exemplo, o Nhangatu. A imposição do uso do idioma português seria viabilizada através dos colégios criados em prol de lapidar e educar os indígenas. Entretanto, haveria a persistência do uso da língua geral para a comunicação. Nós vamos falar agora também sobre os nomes e os morfemas de origem indígena. Em relação à onomástica, que são os nomes, nós conseguimos ver muitas contribuições das línguas indígenas no nosso português. Alguns nomes foram assumidos por completo, como a palavra Maracanã, que significa semelhante a um chocalho.
E também existem alguns casos em que o radical indígena serviu como base no processo de formação de palavras. Nos topônimos, principalmente na fauna e na flora, muitos nomes preservaram as influências indígenas. O autor Teissier fala que, durante muito tempo, o português e o tupi andaram lado a lado como línguas de comunicação. E os bandeirantes usavam o tupi em suas expedições. E, ao longo do tempo, lá pelo século XVIII, o uso do tupi começa a cair e a língua geral vai sendo substituída pelo português. Os topônimos relacionados à fauna e à flora são muito diversos e nós temos alguns exemplos como a palavra araponga, que significa pássaro soante, e também a palavra urubu, que uru significa ave grande e bu significa negro. E além dos topônimos, nós temos também os antropônimos, que são nomes próprios. E como exemplo, nós temos, por exemplo, o nome Jurema, que significa adormecedora e espinheira suculenta. Quem traz esse exemplo é o autor Arthur Neiva, né? E ele mostra essas duas interpretações. E também temos os exemplos dos topônimos híbridos, que são a junção do radical do português com algum nome indígena. E temos, por exemplo, a palavra Narandiba, que é um município de São Paulo, e ele tem como radical a palavra laranja, que vem do português. Mas a influência indígena não se dá apenas nas palavras inteiras. Se a gente dividir as palavras, a gente vê que elas são compostas de pequenas partes menores de origem também indígena. Por exemplo, se você lembra na sua escola, você estudou os prefixos, são as partes que vêm no início da palavra, o sufixo, algumas partes que vêm no final, ou as raízes, que são pedaços das palavras que têm um significado mais forte. Muitos desses, no português, são de origem indígena. Por exemplo, vamos começar por este aqui, caatinga e capoeira. Nessas duas palavras, a gente vê elementos comuns, que é o início, ca. Esse ca, nas línguas indígenas, significava mato, planta, folha. Então, em caatinga, nós temos a mata branca, a mata clara, e em capoeira nós temos uma mata secundária, uma mata que era, uma mata que já foi. A gente usa muitos desses elementos no dia a dia, são frequentes, mas poucos de nós conhecem a sua origem. Vejamos o próximo. Se nós olharmos novamente para a palavra caatinga, agora, para a segunda parte dela, o tinga, a gente pode deduzir seu significado. Antes a gente tinha visto que caatinga era mata branca, portanto tinga significa branco claro. A gente acha essa mesma parte da palavra em taguatinga, que significa barro branco, terra branca. Agora, esse aqui é um morfema muito conhecido. Eu não sei se eu já falei, mas morfema é um pedaço de palavra que tem significado. Então é para isso que a gente está olhando agora. Quando a gente fala em partes de palavras, o termo técnico é morfema. Ita, todo mundo sabe que é pedra. Então a gente tem, por exemplo, Itaipu, que significa pedra que canta, Itatiba, que significa muita pedra, e Itaquera, que significa pedra dura. Portanto, em todos eles, a gente vê que o início da palavra é comum, é de origem indígena, pedra. Agora, um nome leva a outro, como a gente tem visto nos slides anteriores. Por exemplo, Itatiba, que significa muita pedra, termina em tiba. Portanto, se você lembrar de alguma outra palavra que termina em tiba, provavelmente vai significar muito. Eu lembro agora de Curitiba, que significa muito pinhão. Novamente, um nome leva a outro. Vejamos os últimos exemplos. Neste aqui, Iguaçu significa Rio Grande. Guaçu, ou apenas Açu, era um pedaço de palavra usado nas línguas indígenas para significar grande. Em Piraguaçu, nós temos peixe grande. Portanto, pira significa peixe, Iguaçu significa grande. Então, piranha, tem lá o pira novamente, que significa peixe, só que agora com outra terminação, peixe-diabo. O que é importante a gente tomar dessa lição não é apenas as palavras indígenas e os morfemas, as pequenas partes com significado de origem indígena. É a gente ter a consciência que eles fazem parte da nossa cultura. Cada um desses elementos carrega um sentido. Esse sentido reflete a cultura e a visão da sociedade, a visão de mundo de povos muito antigos, povos que já habitavam esse território quando os europeus chegaram, mas que ainda habitam. Não vamos nos esquecer disso.
os indígenas habitam ainda a nossa sociedade, estão aqui, são quase 1 milhão de pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Embora haja constantes tentativas de apagá-los e de esquecê-los, eles estão aqui em resistência há mais de 5 séculos. Passemos agora para as considerações finais de nosso trabalho. Na nossa formação, aprendemos sobre a grande influência que os povos indígenas tiveram na cultura brasileira, no que diz respeito à comida, música e costumes. Em relação à língua, poucos têm noção sobre o grau de influência das línguas indígenas no português brasileiro. Apesar do impacto sofrido após a confecção do Diretório dos Índios, com a imposição do uso da língua portuguesa, não foi possível apagar todas as marcas indígenas deixadas no léxico da língua. Essas marcas, porém, podem ser observadas no léxico e nos nomes, tratando de toponímias e fitoponímias. Um exemplo é o Ipê, cidade do Rio Grande do Sul, que também é uma árvore de flores. Essas são as referências bibliográficas que a gente usou para produzir o nosso artigo e esta apresentação. Damos destaque aqui ao famoso professor Joaquim Câmara Júnior, que escreveu a estrutura da língua portuguesa e aqui o dicionário de linguística e gramática que nós usamos. Outro destaque para o Fávero sobre a política linguística na América Latina. Nós vemos aqui o professor Arion Rodrigues. Temos aqui 3 textos que usamos dele. É o maior nome sobre línguas indígenas no Brasil. O professor Arion Rodrigues atuou na Federal do Paraná e ele foi o precursor desde os anos 50, teve mais de 60 anos de trabalhos em línguas indígenas. Nós concluímos a apresentação com muito obrigado. Em nome da Sara, da Rafaela e da Fernanda, nós agradecemos. Aqui estão os nossos e-mails. Fique à vontade para escrever, tirar dúvidas ou conversar com a gente sobre esse tema que a gente acha tão interessante. Muito obrigado e obrigada a todos.